Capítulo 7. Quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial o estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus. Ele merece isso, porque ama nosso povo, até construiu nossa sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar. Quando um grupo de amigos enviados pelo capitão veio ao encontro dele com este recado: Senhor, não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. O Senhor sabe que não sou uma boa pessoa. Eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado vá e ele vai. A outro venha e ele vem. Ao meu escravo faça isso e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel, o povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o criado com perfeita saúde. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele, e uma multidão imensa o seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Em seguida, tocou no caixão. Então, os carregadores pararam. Foi ali que Jesus lhe ordenou: jovem, levante-se. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar: Deus está de volta, ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Os seguidores de João informaram seu mestre de tudo isso, e ele enviou 2 deles para perguntar a Jesus: o Senhor é aquele que estávamos esperando, ou teremos de esperar mais? Os homens apresentaram-se a Jesus e disseram: João, o Batista, nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estávamos esperando, ou teremos de esperar mais? Naquela hora, Jesus curou muita gente de doenças, problemas e espíritos malignos e vários cegos. Só depois deu a resposta: voltem e digam a João o que vocês acabaram de ver e ouvir. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então, considerem-se muito abençoados. Depois que os mensageiros de João voltaram com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente vive rodeado de celebridades. Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza um profeta, talvez o mais importante do que vocês ouviram falar. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu: enviei meu mensageiro adiante de vocês, ele preparará a estrada para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João, mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é a mais importante que ele. A prova disso é que João batizou gente comum e discriminada, enquanto os fariseus e líderes religiosos desprezavam todos e, achando-se superiores, recusaram o caminho de Deus e o batismo. Como que posso comparar essa geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre preocupados. João Batista veio jejuando, e vocês o chamam de louco. Eu cheguei festejando, e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muito, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Um dos fariseus convidou Jesus para um jantar. Ao chegar à casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Uma mulher, prostituta na cidade, tendo ouvido que Jesus era convidado do fariseu, apareceu no jantar com um frasco de perfume muito caro e derramou-o nos pés de Jesus. Chorando muito, derramava lágrimas sobre os pés dele. Soltando os cabelos, enxugou os pés do Senhor, beijou-os e os ungiu com o perfume. Quando o fariseu, dono da casa, viu a cena, disse consigo mesmo: se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Jesus lhe disse: Simão,
tenho algo para dizer a você. É mesmo? Diga-me. 2 homens deviam a um banqueiro. Um devia 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu: Acho que aquele que recebeu o perdão maior. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou: Vê essa mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Em seguida, Jesus disse à mulher: Eu perdoo os seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele os ignorou e disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. Capítulo 8. Ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, anunciando a mensagem. Os 12 estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também os acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos, Joana, esposa de Cusá, oficial de Herodes, Susana e muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Enquanto viajavam de cidade em cidade, muita gente se unia ao grupo e passava a acompanhá-los. A eles, Jesus contou esta história. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho, foram pisadas e os passarinhos as comeram. Outras caíram sobre pedras e brotaram, mas secaram porque não tinham raiz. Outras caíram no meio das ervas daninhas, que cresceram e as sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Vocês estão ouvindo com atenção? Os discípulos perguntaram. Qual é o sentido dessa história? Ele disse: Vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus, conhecem as suas verdades, mas há quem precise ouvir essas histórias, mesmo que nem sempre as entendam. Os olhos deles estavam abertos, mas não veem nada. Os ouvidos deles estão abertos, mas não ouvem nada. Essa história retrata a vida de muitos deles. A semente é a palavra de Deus. As sementes no caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo a arranca do coração deles, para que não acreditem que serão salvos. As sementes que caíram nos pedregulhos são os que ouvem com entusiasmo passageiro. Diante da primeira dificuldade, perdem o interesse. As sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e divertir-se as sufocam. As sementes não produzem nada. Já as sementes na terra boa são os bons corações que se apropriam da palavra e se apegam a ela. Não importa o que aconteça, eles permanecem firmes até a colheita. Ninguém acende uma lâmpada e depois a cobre ou a esconde debaixo da cama. Não. Ela é posta num lugar visível, de modo que todos os que entram no recinto possam ver por onde andam. Não estamos guardando segredos, nós o estamos revelando. Não estamos escondendo nada, estamos tornando tudo público. Por isso, não guardem com avareza as palavras que estão ouvindo. Generosidade produz generosidade, a avareza empobrece. A mãe e os irmãos de Jesus apareceram, mas não podiam chegar até onde ele estava, por causa da multidão. Alguém o avisou: Sua mãe e seus irmãos estão esperando lá fora, querem ver você. Ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Mais vale a obediência do que laços de sangue. Um dia, Jesus e seus discípulos entraram no barco. Vamos atravessar o lago, disse, e partiram. Navegavam tranquilamente, e ele dormiu. De repente, uma tempestade terrível abateu-se sobre o lago, e a água começou a entrar no barco. O naufrágio era iminente, por isso eles foram acordar Jesus. Mestre, nós vamos morrer! Levantando-se, ele ordenou ao vento: Silêncio! E disse às águas: Acalme-se. O vento e o mar lhe obedeceram. O lago ficou em plena calmaria. Em seguida, repreendeu os discípulos: Vocês não têm fé? Atemorizados e chocados, eles gaguejavam: Quem é este homem? Ele dá ordens ao vento e ao mar, e eles obedecem ao comando dele.
Eles navegaram até a terra dos Gerazenos, na margem oposta à da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um louco na cidade, vítima de demônios, ficou frente a frente com ele. O homem não usava roupas fazia muito tempo, havia saído de casa e morava no cemitério. Quando viu Jesus, caiu diante dele gritando: "O que queres comigo? Tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, não me castigues." O homem disse isso porque Jesus havia ordenado ao espírito maligno que saísse dele. O demônio fazia o homem ter convulsões, por isso ficava sempre vigiado, amarrado com correntes e algemas, mas, enlouquecido e dominado pelo demônio, arrebentava as correntes. Jesus perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Multidão", foi a resposta, porque eram muitos demônios que afligiam o homem. Em desespero, eles imploravam a Jesus que não os enviasse para o abismo profundo. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios suplicaram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele permitiu. O resultado foi terrível. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no lago. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram tudo o que viram na cidade e por toda a região. O povo foi conferir de perto a situação. Encontraram um homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, usando roupas decentes e em perfeito juízo. A cena era sublime e por um instante os moradores tiveram mais reverência que curiosidade. Algumas testemunhas do fato contaram a eles como ocorrera a libertação do endemoniado. Entretanto, mais tarde, muitos moradores da região se ajuntaram e pediram a Jesus que saísse logo dali, porque estavam apavorados. Jesus entrou no barco e foi embora. O homem que havia sido liberto dos demônios pediu para ir com ele, mas Jesus o enviou de volta, aconselhando: "Vá para casa e conte o que Deus fez por você." Então, ele voltou e anunciou por toda a cidade o que Jesus fizera por ele. Quando voltava, Jesus foi recebido por uma multidão. Todos estavam à espera dele. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, aproximou-se. Prostrado aos pés de Jesus, implorou que ele fosse à sua casa, porque sua filha de 12 anos de idade, sua única filha, estava morrendo. Jesus foi com ele, abrindo caminho através da multidão, que o empurrava e apertava. Naquele dia, estava no meio da multidão uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum deles fora capaz de ajudá-la. Ela esgueirou-se por trás de Jesus e tocou na borda de sua roupa. Na mesma hora, a hemorragia parou. Então, Jesus perguntou: "Quem me tocou?" Ele insistiu: "Alguém me tocou, senti poder saindo de mim." Percebendo que não podia mais esconder nada, ela se ajoelhou trêmula diante dele, contou sua história ao povo e deu testemunho de que havia ficado boa no exato instante em que o tocara. Jesus lhe disse: "Filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada." Enquanto ele ainda falava, chegou alguém da casa do líder da sinagoga e informou: "Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre." Mas Jesus afirmou: "Não fique preocupado. Apenas confie em mim e tudo ficará bem." Quando chegou à casa do líder da sinagoga, só permitiu que entrassem com ele no quarto Pedro, João, Tiago e os pais da criança. Todos estavam chorando e lamentando sobre a menina. "Não chorem, ela não morreu, está dormindo", garantiu Jesus. Mas riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Em seguida, Jesus tomou-a pela mão e disse: "Levante-se." No mesmo instante, ela voltou à vida. Levantou-se e respirou de novo. Jesus aconselhou os pais que dessem a ela algo para comer. Eles estavam assombrados, mas Jesus pediu segredo: "Não digam a ninguém o que aconteceu aqui."